Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram e estou aqui colocando ele em prática, que é dicas para quem vai começar a faculdade esse semestre. E, enfim, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas talvez já tenha mais tempo do que o tempo que eu gravei e postei ele. Mas eu vou fazer um vídeo com dicas, né, do que eu vivi, do que eu aprendi nesse 2 anos praticamente de faculdade já. Eu tô indo pro segundo semestre da faculdade de Direito, mas antes disso eu fiz 2 semestres de História. Então esse é meu segundo ano de universidade, eu tenho um pouco de experiência já. E eu tô aqui pra compartilhar um pouco disso com vocês. Se você já gostou desse vídeo, curte ele, escreve aqui o que você quer ver aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, o que eu poderia acrescentar nesse vídeo. E é isso aí, gente, todas essas burocracias que eu não estou acostumada a falar por aqui, mas que aparentemente são muito necessárias porque eu mesma me esqueço. Isso se não for avisado durante o vídeo, então tá aqui meu aviso bem michuruca porque eu não tô acostumada a fazer. Mas primeiro, eu separei 4 tópicos principais pra gente poder falar e dentro deles eu vou falar de subtópicos e assim por diante. Seja interessado, seja educado, seja proativo e seja organizado. Eu vou deixar tudo aqui na tela para vocês poderem anotar se quiserem. Pega seu caderninho, sua caneta e já começa a fazer suas anotações. Seja interessado, fica bem genérico, então eu queria muito que o vídeo ficasse o mais didático possível. Então, o que eu quero dizer com seja interessado? É você anotar, perguntar, ir atrás. Às vezes a gente fica muito preso no eu preciso perguntar ao professor. E às vezes na primeira experiência na aula ou na faculdade a gente tá meio retraída ainda e acaba não indo atrás das dúvidas. Só que o que não falta é material no YouTube. São artigos que se vocês quiserem eu posso ensinar a pesquisar aqui também. O que não falta é meios de tirar a dúvida. Tem monitores, tem os veteranos. Geralmente a galera escolhe os padrinhos logo na primeira semana, então antes de você ter conteúdo de matéria mesmo que te dificulte, você vai ter padrinho. Então você tem a quem recorrer que não seja um professor. Então, se eu pudesse priorizar alguma coisa seja interessado, não deixa só pra receber, não seja passivo. Eu vou falar mais disso mais à frente, mas não seja passivo no estudo, não fique esperando o professor te dar mastigado, porque não vai acontecer. Na faculdade de Direito eu achei até que os professores são mais específicos no que eles querem em relação ao conteúdo, nas explicações, mas na faculdade de História, principalmente por ser um campo que é muito baseado em pesquisa e menos concreto, o Direito tem leis, né? Então se você fizer algo diferente daquilo ali, você tá errado. E pra faculdade de Humanas, por exemplo, a experiência é diferente, porque você está pesquisando, você propõe uma solução, por exemplo, um doutorado ou um mestrado. Se você tiver errado, a sua pesquisa simplesmente mostrou uma forma de não fazer aquilo. Ela não foi perdida. E, enfim, você tem que ficar atento também a essas abordagens diferentes. Quanto à experiência da faculdade de Direito, que eu tive mais recentemente, eu posso dizer que, assim, tem material na internet, tem videoaula, tem artigo, tem como ir atrás. Então, o meu conselho pra você sente quando você chegar em casa, assim que você tiver tempo hábil, possibilidade de estudar, tempo de estudo, você senta e você olha. Por favor, olhe isso com antecedência, já vamos falar mais disso mais à frente. Mas senta e pesquisa, não fica tipo, eu não perguntei ao professor, então não tem como saber. Vá atrás, tem como saber. Você não precisa ficar dependendo disso. Vá além da sala de aula, vá além do que o professor te deu. Você não precisa ficar esperando o professor mastigar o conteúdo para você. Você já tem autonomia o suficiente para conseguir ir atrás do seu conteúdo e estudar por conta própria. O segundo tópico, que é o seja educado, eu acho até que ele pode ser um pouco polêmico e eu espero que vocês entendam bem o que eu vou falar aqui. Eu não tô aqui querendo educar ninguém. São sugestões. O vídeo todo é baseado em sugestões, mas se tem algum que é mais sugestão do que os outros, é esse. Mas eu já vi muita coisa dentro da sala de aula, na época da escola e na época da faculdade. E assim, tem coisa que é o extremo da falta de respeito, da falta de educação. Então, a gente pode evitar. Isso afeta não só a forma como as pessoas veem, que é muito importante dentro do ambiente acadêmico, principalmente se é essa carreira que você quer seguir, de pesquisa, de produção acadêmica, mas também afeta como as pessoas vão lidar com você, porque elas vão lidar com você da mesma forma que você lida com elas. Então, trate as pessoas bem, seja educado com professores e com colegas, evite
evite, por favor, e aí quero frisar isso, evite ao máximo falar mal dos professores, falar mal de outras pessoas da sua turma. Fofoca não vai te levar a lugar nenhum. Você tá ali pra aprender, pra estudar. Falar mal dos outros vai atrasar a sua vida. É a única coisa que isso vai fazer por você. E aqui, ouça com atenção e trate com respeito. E isso é principalmente em relação aos professores. Isso vale pra tudo na vida. Vale pra todo mundo, vale pra todos os momentos. Então você pode levar isso com você. Mas ouça os professores com atenção e trate com respeito. Vocês vão lidar muito, principalmente na faculdade federal, com professores mais velhos, que às vezes não têm tanta habilidade com a tecnologia, ou eles têm um método de explicação que você não considera tão bom, mas isso não quer dizer que eles não mereçam ser tratados com respeito e nem que você não deva ouvi-los com atenção. Por exemplo, eu tive uma professora que, eu não vou dizer onde foi, que aí a gente evita problemas. Ela tinha um método de explicação que eu não achava muito produtivo, mas o material que ela passava pra gente estudar em casa era muito bom. Então eu prestava atenção na aula dela, não em tudo, não vou mentir pra vocês, vou ser o que eu sou de costume, sincera ao extremo. Tinha momentos em que a atenção desviava, tinha momentos em que a notificação do telefone era mais interessante do que a aula, mas no mais eu tava ali pra ouvi-la, pra respeitar o trabalho dela. Aquilo ali não é um passatempo, professor, é o trabalho dele. São anos de dedicação resumidos em uma aula, em uma hora. Então, às vezes, tem um professor que vai ser mais interessante do que outro, ou até, às vezes, mais respeitoso, mais educado, mas eles todos estão ali para serem ouvidos, para serem respeitados. Eles são autoridades. Então, por favor, gente, tenham paciência. Respeitem os professores, eu acho isso tão importante. Eu vi tantas falhas nisso dentro da sala de aula, e não vou dizer que foram só dos outros não, minhas também. Em questão de respeito com os professores com os quais nós não temos afinidade com a metodologia, com a didática, eu acho isso muito importante. Esse respeito pelos professores, pelo que eles estão passando, porque de uma forma ou de outra, eles estão ali tentando fazer o trabalho, mesmo que isso não esteja chegando de forma positiva em você. O terceiro tópico é o seja proativo. E aqui vai depender muito do seu ponto de vista, de como você leva o resto da sua vida. Eu vejo gente falando que a forma como você faz uma coisa é como você faz tudo na sua vida. Eu não concordo com isso ao extremo, mas com certeza a forma como você lida com o resto da sua vida indica como você vai lidar com os seus estudos. Se você é uma pessoa que espera as coisas acontecerem, você vai esperar as coisas acontecerem nos estudos. Isso está um pouco relacionado com o tópico 1, que é o seja interessado. O seja proativo é em questão de, por exemplo, para seguir carreira acadêmica, você precisa ter alguns... Tem alguns pré-requisitos, né? Existem pré-requisitos para se seguir a carreira acadêmica. Como, por exemplo, se você fazer mestrado, doutorado, você precisa ter uma iniciação científica. Só que a iniciação científica, ela não vai cair no seu colo. Você precisa ser proativo, você precisa saber os temas de pesquisa dos professores da sua faculdade, dos professores que te dão aula. Você precisa estar lendo e interessado em temas. Você não precisa ir atrás de temas que não são do seu interesse, mas você precisa ter algum tema que você tenha interesse para que você possa ler sobre isso. Claro que no primeiro semestre da faculdade, isso não vai ser a principal coisa para você, mas você já pode começar ali a ser proativo, a revisar a matéria todos os dias, a descobrir com o que você tem afinidade, com o que você não tem afinidade, porque é daí que vai surgir o tal do tema que vai ser, por exemplo, o seu tema de TCC. E quem garante que você não pode descobrir ele no primeiro semestre da faculdade, né? Que é para isso que esse vídeo é. Então, seja proativo aqui, é para você não ficar esperando as coisas caírem no seu colo. Não espera o tema cair na sua frente, não espera a aula passar e o próprio professor dar uma revisão. Seja você a pessoa que vai atrás da matéria, que lê quando chega em casa, que busca os pontos que não entendeu, ou então que busca mais informações sobre o ponto que entendeu e achou interessante, porque dali pode surgir um tema de pesquisa, dali pode surgir um tema de um artigo que você vai publicar numa pesquisa conjunta com o professor na sua graduação, principalmente na área das humanas tem muita pesquisa. Gente, eu tô falando aqui principalmente da área de humanas porque é a minha experiência, tá? Não tenho experiência em outra área, só em humanas, e em humanas eu diria aplicadas, que é o direito, porque tem as leis. Eu vejo um pouco dessa diferença entre história e direito, que são as graduações que eu já tive contato, e o que eu diria é: preste atenção nesses pequenos temas. Às vezes é a atitude que você toma ou que você deixe de tomar que vai influenciar o resultado que você vai ter. É com certeza essa atitude que vai influenciar o que você vai ter.
os resultados que você vai ter. Então, seja proativo, vá além da sala de aula. Novamente, eu bato nessa tecla, vá além da sala de aula, pesquise, vá atrás de cursos, descubra do que você gosta. Não faça de estudar um peso, só estudando o que você não gosta, mas descubra alguma coisa que você gosta de estudar. Às vezes não vai nem estar relacionado com a sua graduação. Eu gosto muito de estudar marketing, não tá diretamente relacionado com direito, mas é algo que eu pesquiso constantemente e que é muito aplicável pra se um dia eu decidir que quero exercer advocacia. Não é o caminho que eu quero seguir agora, né? Não passa pela minha cabeça, mas se um dia eu decidir seguir, eu já tenho uma bagagem, porque eu já tô estudando isso e é um assunto paralelo. Então, é isso que é ser proativa, é você estar um passo à frente de você mesmo. Porque se dependesse só da faculdade, eu estaria estudando o quê? Constitucional. Esse semestre eu fiz Constitucional, Libras, Economia Política e de Direito Constitucional. Por que me ater só a isso se existem tantas coisas que eu posso fazer? Se existem tantas atitudes que eu posso tomar? Se existem tantos passos que eu posso dar para planejar o que vem pela frente? Por exemplo, eu sei que quero seguir carreira acadêmica também, né? Não quero só atuar no Poder Judiciário. Então, eu sei que eu preciso fazer uma pesquisa ao longo da graduação, sei que eu preciso saber como escrever um artigo, saber normas de ABNT, saber formatação. Então, são coisas que eu preciso ir atrás de agora, porque se eu deixar isso pra cima da hora, vai ser muita coisa pra fazer em pouco tempo. Uma coisa importante que eu queria deixar, e aí encaixa numa série de tópicos, que é levar o assunto ao professor. Nessa de levar o assunto ao professor, você esclarece com alguém que tem mais experiência. Por exemplo, durante esse semestre, na matéria de Constitucional, eu revisei a matéria praticamente toda em casa. Eu revisei a matéria toda, mas estou falando da primeira parte do semestre. E surgiram dúvidas, e eu levei essas dúvidas. Algumas a professora tirou, outras não. Algumas eu fiquei mais confusa do que antes, mas pelo menos eu discuti. E eu tenho certeza que eu vou lembrar disso, porque eu gerei uma discussão, eu fiquei com aquilo na mente. Então, leve ao professor as suas dúvidas, aquilo que você não conseguiu resolver, ou então um tema afim à matéria que você acha que pode ser interessante, às vezes para uma discussão durante a aula, às vezes não é interessante uma discussão durante a aula porque vai atrapalhar. Tenha essa dosagem também, saiba dosar o que pode ser perguntado durante a aula que vai agregar pros outros, pros colegas, e o que tá atrapalhando o andamento da explicação do professor. Por último, e provavelmente o mais importante, e com certeza o que eu mais gosto, seja organizado. E assim, gente, ser organizado é uma coisa que dá pra aprender. É completamente adaptável. Você pode aprender. Às vezes você fica muito limitada, tipo, eu sou desorganizado. Eu sou desorganizada. Eu não consigo nem manter meu quarto arrumado. Ok, porque você se acostumou, porque é um hábito pra você. Mas esse hábito pode ser mudado. E para sobreviver dentro de uma universidade, principalmente no final do semestre, você precisa ter um mínimo de organização. Você precisa saber prazos, saber leituras, saber trabalhos e provas. E assim, quando você tá no início da organização, você vai se atentar aos prazos finais. Por exemplo, se você tem 5 provas numa semana, você provavelmente vai deixar... Se você tem 3 provas, né, 5 avaliações, 3 provas e 2 trabalhos, você provavelmente vai deixar pra fazer tudo nessa semana. Revisar todas essas matérias e fazer todos esses trabalhos. Só que isso vai te dar uma dor de cabeça do caramba. Então aqui já vai um conselho adiantando as novidades que vão sair por aí nos próximos meses. Pega as suas macro tarefas, que são as avaliações, e divide em micro tarefas. E, gente, esse é um assunto que rende, dá pra fazer um vídeo só disso, mas divida as tarefas. Não vai escrever um trabalho de uma vez só, porque não vai ficar bom. Você pode fazer 30 minutos por dia, e isso é muito, assim, jogando pra cima, porque quando você divide, você gasta menos tempo. E vai ficar um trabalho mais bem feito. Por quê? Existem tipos diferentes de procrastinação, eu já falei sobre isso com vocês lá no Instagram. E um dos tipos de procrastinação é quando você procrastina pra ser criativo. É uma procrastinação que gera criatividade. Ou seja, enquanto você tá escrevendo o roteiro, do dia de escrever o roteiro, aí você deixou uma pausa, né, um dia, 2, ali pra fazer outras tarefas. Não, porque você tá pensando em outra coisa, que você fez suas tarefas de casa, que você trabalhou, que você foi pro estágio, que você, enfim, fez, seja lá o que for que você goste de fazer e que você precise, você vai estar pensando inconscientemente sobre aquilo. O seu subconsciente vai estar trabalhando a ideia. E aí vão surgir insights, às vezes o trabalho vai ficar mais bem feito, às vezes um novo tópico surge,
às vezes você só incrementa e argumenta melhor sobre o que você já ia escrever. Enfim, gente, os benefícios de fazer um trabalho por parte são vários. A dica premium desse vídeo é: centraliza tudo da sua faculdade num lugar só. E, gente, eu adoro Planner. Tá aqui o meu. Eu gosto muito, eu uso Planner há 3 anos, 2 anos. Antes disso eu usava Bullet Journal. E é ótimo ter um lugar onde você organiza toda a sua vida, onde você define metas, onde você organiza seu dia a dia, sua semana. Só que assim, a faculdade, como eu disse pra vocês, no final do semestre conseguem surgir 10 coisas pra entregar em 5 dias. E aí você vai ter muita coisa pra fazer. E se você quiser organizar as micro tarefas a partir das macros, como eu acabei de dar um exemplo pra vocês, você vai precisar de um espaço a mais para fazer as suas listas, para escrever a tarefa e vir desmembrando ela embaixo. Então, o meu conselho é: tenha um caderno só para isso. Eu tenho. Esse aqui é meu caderno. Esse é meu caderno da faculdade. Agora eu uso ele para faculdade e para estágio. Eu anoto tão pouca coisa no estágio, né? Só de vez em quando, que acaba sendo suficiente, tá sendo suficiente. Mas na faculdade de História, que eu não fazia estágio, o caderno era só pra isso. E foi uma mão na roda. Eu tinha prazos anotados, eu tinha norma de ABNT anotada no caderno. Então, quando eu queria fazer um trabalho, era só consultar. Uma coisa que eu comecei a fazer agora na faculdade de Direito eu tenho as palestras que eu assisti anotadas pra eu ter controle dos certificados que eu recebi e dos que eu postei no SIGA, que é o site da faculdade, pra serem avaliados pelo coordenador. Então, assim, você controla suas atividades extracurriculares, você controla as horas que você já fez, que você vai anotar as horas do lado, você controla as suas tarefas e assim, que eu acho muito importante, principalmente se você vai brigar por matérias na faculdade, que provavelmente vai acontecer em algum momento, é ter um lugar para fazer o planejamento das matérias que você pretende pegar. No primeiro semestre, em geral, as faculdades montam a grade dos alunos. Mas dependendo da universidade, a rural é assim, a partir do segundo você pode montar a sua grade. Você pode organizar tudo isso nesse caderno. Por exemplo, o próximo vídeo que vai sair aqui é o vídeo em que eu vou pegar matérias, se eu não me engano é esse, pro próximo semestre, pro segundo semestre. E eu já tenho aqui tudo planejado. Eu tenho plano A, B e C. E eu também já tenho os cursos que eu quero fazer agora nas férias planejados. E sem levar em conta que eu já bati as horas extracurriculares do semestre passado primeiro e desse semestre. E, gente, eu não faço milagre. Vocês sabem que eu faço estágio, produzo conteúdo para as redes sociais, que eu estudo na faculdade, que eu tenho meus compromissos na igreja, então eu tô sempre na correria. Simplesmente eu organizei e dividi, ao invés de fazer, acho que são 250 horas na faculdade de Direito. Ao invés de deixar para fazer 250 horas em um semestre, é 25 para cada semestre. Eu assisti 4 palestras. Se eu tivesse assistido mais uma, que eu tive a oportunidade, teriam sido 5 palestras durante um semestre inteiro. E eu teria todas as horas desse semestre. Eu teria acabado com elas. E se eu fizesse todos os semestres no final, eu só vou ter 25 horas para assistir. Então, assim, vale a pena pensar a longo prazo, vale a pena ser proativo na organização e evitar dor de cabeças futuras. No tópico anterior, no Seja Proativo, a gente comentou sobre revisar a matéria. E aí, o que eu queria dizer pra você é que o Seja Organizado inclui revisar a matéria todos os dias. Eu sei que tem frase aí que já é ladainha, que a gente não aguenta mais escutar, que é o matéria dada, matéria estudada, mas ela tem que ser matéria estudada. Por quê? O que vai acontecer na semana da prova? O pessoal que conseguir revisar antes do dia da prova vai encher o professor de perguntas, ou pelo canal de contato que ele der, seja o site da faculdade, seja o e-mail, seja o telefone, e você vai ficar provavelmente a ver navios, porque ele não tem como responder 40, 50 pessoas de uma vez só e tirar a dúvida de todo mundo. Ele vai ficar exausto, ele já tá com a prova na cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai revisar com antecedência, vai revisar em todas as aulas, você vai além da sala de aula, coisa que nós já falamos aqui, você vai ser interessado e vai atrás de videoaulas e de artigos que possam explicar a sua dúvida. Caso a dúvida persista, você vai perguntar ao seu professor na próxima aula que tiver dele. Você te adiantou um trabalhão, você adiantou um trabalho e um desgaste emocional, porque vai todo mundo perguntar na mesma semana, você já tirou sua dúvida e você vai ficar com aquela semana anterior à prova para apenas revisar a matéria e relembrar a dúvida que você já tirou e a resposta que o professor te deu
vai estar tranquilo e vai fazer sua prova em paz, sem aquilo de, nossa, eu tava com uma dúvida, o professor tirou agora, eu não tenho certeza do que ele falou. Se você for organizado, for proativo, for interessado, isso dificilmente vai acontecer. Esses 4 pilares, muitos deles pareceram que eram sobre os outros e sobre como os outros veriam você. Mas eles são muito de como isso vai facilitar a minha vida, como isso vai facilitar a sua vida. Tudo que eu falei aqui, eu aplico, vocês podem ver que na maior parte das vezes teve algum exemplo pessoal. Então, assim, saiba dos prazos, revise a matéria todo dia, entregue com antecedência sempre que possível, não deixa pro último dia, não deixa pra cima da hora. Às vezes vai acontecer, você não é um robô, não é perfeito, mas o que você puder, faça com antecedência e tenha noção dos prazos, vá atrás dos prazos, mesmo quando for feriado. Eu tive uma experiência de não ir e eu perdi a data de entrega porque na minha cabeça não fazia sentido o dia de entrega ser um feriado, feriado é dia de descanso, mas era no feriado. Eu não abri pra olhar, não sabia, o negócio fechou e eu fiquei com falta. Então, assim, se eu puder dar uma sugestão a vocês, sejam organizados, sejam proativos, sejam interessados e sejam educados. E é um vídeo que eu gostaria de ter visto antes de começar a faculdade. Tenha o seu caderninho de organização. Outro ponto importante, além do caderninho de organização, mas ele já vai resolver muito da sua vida, é ter um e-mail para a faculdade. Você provavelmente vai ganhar um e-mail institucional, mas você pode fazer o seu próprio e-mail para você salvar os arquivos, para você ter uma pasta só com os certificados das palestras, dos cursos que você fez. E aí, caso dê algum problema no site da faculdade, ou que você tenha deixado para postar depois, no dia de postar você vai ter tudo salvo num lugar só. E de preferência tenha seus documentos lá também, porque caso precise resolver alguma coisa na faculdade, já tá tudo lá, tenha tudo escaneado, tudo direitinho. Vocês sabem que eu tinha um e-mail para a faculdade de História, fiz um e-mail para a faculdade de Direito e até hoje, quando eu quero achar alguma coisa sobre a faculdade de História, eu volto lá naquelas pastas e consigo me encontrar, consigo me organizar. Acho que é isso. Com certeza, ao longo da faculdade eu vou aprender mais e vou ter mais a compartilhar. Então talvez esse seja um vídeo que volte a ser gravado, né, regravado, e eu conte mais da minha experiência, de mais coisas que eu penso que se tornaram importantes ao longo desse tempo. Mas eu espero que essa minha pouca experiência de 2 anos de faculdade ajude vocês. E assim, fiquem ansiosos mesmo, a gente não vai ficar calmo. Eu lembro de como eu estava desesperada antes de começar a faculdade de História, era a minha primeira vez numa universidade. Mas fiquem mesmo, vivam o momento intensamente. Seja a 5ª dica, que não é sobre faculdade, sejam intensos, vivam de verdade esse momento. Você só vai fazer graduação pela primeira vez uma vez, nunca mais vai ser a mesma coisa. Então viva o momento, veja as aulas, faça amigos, converse mesmo, e é isso aí, entendeu? Viva esse momento e dê valor. Estudar é um privilégio. Ter acesso à educação é um privilégio, principalmente num país como o nosso que não valoriza a educação, e a gente precisa agarrar isso com unhas e dentes. São as 4 mais a dica 5 plus pra vida toda, e eu espero que isso ajude vocês e que vocês possam ter um primeiro semestre ótimo. Eu tenho certeza que vocês vão se desenvolver muito. Se não vão gostar, vão se desenvolver muito, vão aprender alguma coisa. Algum aprendizado disso vocês vão levar. E é isso, gente. Um primeiro semestre abençoado para todos os calouros, semestres abençoados para todos nós. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.